Salve, salve galera! Ninja do Cartola na área! Chegamos com as dicas da rodada de número 9. Mas se você ainda não me conhece, deixa eu me apresentar para vocês. Eu sou o Ninja do Cartola, especialista em tiro curto e em ligas de regularidade. E se você ainda não me segue, então não perca tempo, já se inscreva aqui no meu canal, me siga nas redes vizinhas e ative o sininho para receber todas as informações da rodada aqui com o Ninja. E se você quiser receber sempre atualizações, vai lá para minha rede vizinha no Instagram. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o meu link do Instagram para que vocês possam me seguir lá. Antes de falar das nossas dicas, deixa eu apresentar para vocês aqui, ó. Esse daqui é o meu time aqui da página. O time é onde eu coloco dicas abertas aqui para vocês, deixo várias dicas e monto esse time de acordo com o que eu indico para vocês. Fora esse time aqui, eu tenho meus times pessoais, times VIP, que eu dou a dica lá para o pessoal do meu plano. Se vocês quiserem também conhecer mais um pouquinho do meu trabalho, eu estou aí com um plano degustação, 2 rodadas 0,800, sem você pagar R$1. E para você entrar nesse grupo e ter acesso a todas as minhas dicas e todos os meus times, o link se encontra lá no meu Instagram e aqui na bio também do YouTube. Basta vocês clicar na bio aí, vocês vão ver o link e vão ir para esse grupo que fica dentro do Telegram. É necessário que vocês tenham o Telegram baixado no teu celular. Esse time aqui, pessoal, na última rodada, ele fez uma pontuação acima da média, mas não mitou. Ele fez 97,44 pontos. No geral, estamos com 686 pontos. Infelizmente, foi uma rodada onde a gente não tinha os melhores jogadores, os jogadores que imitaram, que foi o Pochettino, o Luzeiro e etc. Mas mesmo assim, estamos no bolo ali. E o que eu costumo dizer para o pessoal é o seguinte: um campeonato não se define em uma rodada, um campeonato se define em 38 rodadas. Então, quando for lá para a rodada 38, eu tenho certeza que esse time vai estar muito bem posicionado nas ligas. Eu espero ajudar bastante vocês. Então, vamos lá para nossas indicações para essa rodada. Separei já aqui para vocês o top 5 goleiro, top 5 lateral, top 5 zagueiro, top 5 meio campo, top 5 atacante e top 5 técnico. Para goleiro aqui, pessoal, eu estou indicando para vocês o Fernando Miguel, o Marcos Felipe, o Rafael, o Rossi e o Everton. Fernando Miguel do Ceará, Marcos Felipe do Bahia, Rafael do São Paulo. Esses três aqui, para mim, são os SG, teoricamente, entre aspas, mais seguro para rodar. E o porquê isso, Ninja? Porque você acha que esses daqui são um SG mais seguro? Por causa do confronto direto entre as equipes que esses três times vão enfrentar. Fora isso, ó, vou vir aqui, vou mostrar para vocês a tabela de Scout. O Sport aqui, ó, se vocês reparar, isso daqui é relacionado aos 3 últimos jogos, tá, galera? Nos 3 últimos jogos, o Sport cedeu apenas 6 defesas. Repara que tá escrito aqui, ó, defesa cedidas. Isso daqui é um conteúdo exclusivo do meu plano, tá, galera? Porém, ele não cedeu nenhum SG. Ah, Ninja, então por que você tá indicando ele? Eu vou explicar o porquê que eu tô indicando o Fernando Miguel, que para mim é um dos melhores SG para essa rodada. Mas antes de eu falar para vocês, eu quero te falar dos outros times que cedem para goleiro, que foram os goleiros que eu indiquei para vocês. Falando do Grêmio, só para vocês terem uma ideia, nos últimos 3 jogos fora de casa, o Grêmio cedeu 13 defesas para goleiros. Então, se o São Paulo tem um provável SG a conquistar com esse time cedendo isso tudo de defesa, o goleiro do São Paulo é uma baita opção. Sem contar que aqui, ó, o Grêmio nos últimos 3 jogos cedeu um SG para o seu adversário, onde está escrito aqui, ó, SG cedido. Já aqui a terceira opção que eu coloquei para vocês, o goleiro do Bahia, que vai enfrentar o Vitória. Vitória nos últimos 3 jogos fora de casa, cedeu 7 defesas e cedeu um SG para o seu adversário. Já o Bragantino cedeu aqui, ó, 11 defesas para goleiros, porém o Bragantino não cedeu nenhum SG. Isso daqui é confronto valendo a liderança do campeonato. E o Botafogo, galera, o Botafogo cedeu 9 defesas nos últimos 3 jogos e cedeu 3 SG. Então o Rossi aqui é uma baita opção. Ah, Ninja, é clássico? Sim, é clássico, porém o Botafogo aqui não está com histórico bom jogando fora de casa, porém Botafogo e Flamengo, a vantagem maior é do Botafogo. Então por isso que aqui eu coloco tanto o Flamengo como o Palmeiras como a quarta e a quinta opção para SG e para goleiro nessa rodada. Para mim, o melhor goleiro vindo do SG e do que o seu adversário pode ceder seria esses daqui: Fernando Miguel, Marcos Felipe e Rafael. Agora eu quero mostrar uma coisinha aqui para vocês, ó. Raio-X do Ceará. Os últimos 3 jogos do Sport, ele cedeu a vitória para o seu adversário, porém ele tirou o SG do seu adversário, como vocês podem ver aqui. Mas se vocês pegar aqui no confronto direto entre essas duas equipes, eu fiz até um Reels e coloquei no meu Instagram falando sobre isso. O Ceará, diante do Sport, tem uma vantagem imensa. Imensa mesmo. Se vocês verem aqui, ó, foram 2 vitórias e um empate. Ah, Ninja, mas foi em 2018. Mas o Ceará
Isso daqui a gente está falando de Campeonato Brasileiro. Se for colocar de Copa de Nordeste, ali é Copa do Brasil, outros campeonatos, o Ceará também tem vantagem. Eu fiz um estudo aprofundado. Então, para mim, o Ceará aqui é grande favorito a segurar o SG diante do Sport, tá? Sem contar que o Ceará também jogando dentro de casa, o último confronto que teve, que foi um clássico contra o Vitória, eu indiquei aqui para vocês, o Ceará segurou o SG e mitou. Então, por isso que eu tô confiante nesse SG. Agora, já vindo para cá, ó, o São Paulo. Por que eu indiquei o São Paulo? Os 3 últimos jogos do Grêmio pelo Campeonato Brasileiro contra o São Paulo. 2021, São Paulo ganhou de 2-1, perdendo seu SG. Mas em 2023 e 2024, o São Paulo ganhou o seu jogo e segurou o SG. Eu também coloquei no Rios, nos 6 últimos jogos pelo Campeonato Brasileiro, o São Paulo segurou 5 SG diante do Grêmio. Então, para mim, o São Paulo aqui é favorito a segurar o seu SG. E no último jogo aqui pelo Campeonato Brasileiro, na rodada 7, o São Paulo empatou com o Fortaleza de 0-0, segurando seu SG. E o Grêmio cedeu um SG, que foi para o Ceará na rodada de número 2. Então, o São Paulo aqui, para mim, pode segurar o SG. Já aqui na outra opção, Bahia, a mesma coisa, galera. Olha só, nos últimos 3 jogos do Bahia, ele segurou o SG diante do Ceará e diante do Botafogo. Já o Vitória, indo fora de casa, cedeu um SG para o Ceará. E o confronto direto entre os dois. Em 2024, o Bahia ganhou por 2-0. 2018 ganhou por 4-1, perdendo o SG. 2017 por 2-1, perdendo o SG. Eu fiz o Rios e também expliquei sobre isso. Nos 3 últimos jogos do Vitória contra o Bahia, o Vitória cedeu 3 SG para o Bahia. Então, para mim, o Bahia é total favorito a segurar esse SG. Por isso que eu aqui estou colocando Fernando Miguel, Marcos Felipe e Rafael como os 3 melhores goleiros para esta rodada. Agora tem um porém, galera. Deixa eu explicar para vocês. Aqui é defesa cedida. Se o Sport está cedendo 6 defesas aqui e o Vitória 7 defesas, se por acaso o Ceará e o Bahia tomar gol, dificilmente vai recuperar o seu SG. Já o goleiro do São Paulo, com essa probabilidade aqui de defesa cedida pelo Grêmio, seria, para mim, na minha opinião, o melhor goleiro para a rodada. Se caso tomar um gol, ele pode recuperar o seu SG. A mesma coisa eu falo do Rossi, por causa do Botafogo, que cede 9 defesas, e do Everton, que cede 11 defesas. Então, você aí tem que analisar o que você precisa para rodar o seu campeonato, o que você está precisando para você escolher o seu goleiro. Se eu sou líder de campeonato ali, quero vir com um time mais conservador, o Marcos Felipe e o Fernando Miguel seriam uma baita opção. Agora, se você não quer saber disso, quer botar um goleiro para pontuar, para poder se distanciar mais, ou até mesmo para atingir a liderança, vir um pouquinho diferente, o Rafael, o Rossi e o Everton é baita opção. E ainda deixa um 6º nome, que é o goleiro do Cruzeiro. Olha só aqui, ó, o Cruzeiro vai jogar contra o Galo, que cedeu 16 defesas para goleiro e ainda cedeu um SG. Então fica minhas explicações aí. Agora vamos falar de laterais. Laterais eu coloquei aqui para vocês o Bernabei, Juninho Capixaba, Luciano Juba, Matheus Bahia, que tá mitando demais esse cara, e o Wesley do Flamengo. Bernabei nas últimas rodadas não pontuou muito bem, pessoal. Aqui, ó, a pontuação dele caiu demais. Ele mitou aqui na rodada 1, mitou na rodada 2. Fez uma boa pontuação na rodada 4 e na rodada 5, mas na 6 e na 7 ele não pontuou nada. Porém, tem um jogo favorável contra o Mirassol. Pode ser que ele vá bem nessa rodada, porque o Mirassol cede bastante pontos pela esquerda e também tem o fator gol. O Mirassol toma gol por ali, então pode ser uma boa opção. Juninho Capixaba, porque eu coloquei? Porque o Palmeiras, por ali, com o Estevão, cede bastante roubada de bola para o seu adversário. E o Juninho Capixaba, a pior pontuação dele foi na rodada passada. Eu nem escalei, eu falei pro pessoal na rodada passada, toma cuidado com o Juninho, foi o que aconteceu, ele fez 3 pontos. E o Escobar, se toma gol, ia fazer 1 ponto só. Agora, nessa rodada contra o Palmeiras, ele tem um potencial imenso de recuperar o seu SG caso ele toma gol. Sabe por quê? Porque o Estevão, que joga pelo aquele lado ali, perde muita posse de bola. Então, se o Bragantino tomar gol, ele pode recuperar o seu SG ali só com roubada de bola. Luciano Juba, fator SG lá, e também o Luciano Juba, sabemos que ele é batedor de falta e ele é muito ofensivo, pode pontuar dos 2 lados. E o Matheus Bahia, esse jogador aqui, eu venho falando dele, não é de hoje. Na rodada contra o Vitória, eu indiquei ele para os meus assinantes, ainda escalei ele no meu time, imitei com ele. Ele está com uma média absurda, olha só a pontuação desse cara nas últimas 3 partidas. Ele vai estar no meu time. E o Wesley é do Flamengo, vai jogar contra o Botafogo, que cede bastante pontos para as 2 laterais. Sabemos do potencial do Wesley, então essa aí também é uma boa opção. Já para zagueiro, eu deixei aqui o Léo Ortiz do Flamengo, Marlon do Ceará, Santiago Migo do Bahia, Thiago Silva do Fluminense, Vitor Gabriel do Internacional. O porquê que eu indiquei esse zagueiro?
Botafogo 7 pontos para laterais, para goleiro e para zagueiro. Então, se tomar gol, o Léo Ortiz, que vem fazendo umas boas pontuações, né? Na última rodada fez 10 pontos. Nas 2 últimas rodadas, jogando fora de casa, ele segurou o SG e pontuou muito bem. Aqui ele fez 8 pontos, me surpreendeu. E aqui eu fiquei mais surpreso ainda com a pontuação dele. Fora de casa ele já foi mal. Então, se o Botafogo cede bastante, ele é uma baita opção. O Marlon tem contra o Sport potencial para roubada de bola e para fazer gol. O Sport 7 gol para zagueiros e gol de cabeça. Santiago Miga aqui, ó, para roubada de bola. Vitória cede muitos pontos, muitos desarmes, então por isso que eu tô indicando ele, ainda mais que tem um provável SG. Thiago Silva, sabemos da dificuldade que o Juventude tem em tomar gols de cabeça. Tomou 2 gols desse cara aqui, tomou gol do Marlon, tomou gol de um monte de gente. Então, a opção ali, ó, Thiago Silva, além dos desarmes que o Juventude vai atacar muito, pode ceder bastante desarmes para o Fluminense, o Thiago Silva pode aparecer com um golzinho, não custa nada sonhar. Então por isso que eu estou indicando ele, e ele vai estar no meu time para poder segurar esse gol aí, quem sabe, né? E o Vitor Gabriel aqui, sabemos do poder ofensivo dele, e ele é uma baita opção para essa rodada. Mirassol é um time que não cedeu nenhum SG ainda para o seu adversário. Minto, ele cedeu sim, cedeu um SG. O Mirassol, ele cedeu o SG para o Bragantino e imitou o zagueiro do Bragantino. Ainda teve assistência do zagueiro do Bragantino. Então pode vir esse SG do Internacional e a mitada. Os 2 zagueiros ali é uma baita opção. Vitor Gabriel está custando bem caro, mas tem o Vitão ali que está baratinho. Para meio campo aqui, eu não vou nem gastar minha saliva. Alan Patrick, Arias e Arrascaeta. Para mim é unanimidade. O porquê isso? Sabemos que o time do Juventude toma muitos gols de meio campo, sempre está mitando o meio campo. O Arias jogou ontem pela Sul-Americana e deixou mais uma assistência. Tem uma pontuação regular, então pode vir a mitada dele. Arrascaeta e Alan Patrick, eu não preciso nem falar desses dois, então não vou gastar nem minha saliva. Agora, esse cara aqui tem um potencial imenso para poder ir bem nessa rodada diante do Sport. Na rodada passada, Matheus Pereira mitou. A liberdade que o Sport dá para meio campo ali é muito grande. Para finalização, para assistência, o Sport até na rodada passada tinha 4 assistências cedidas para meio campo. Com a assistência que ele cedeu para o Matheus Pereira, que o Matheus Pereira deu assistência para o gol do Caio Jorge, ele foi para 5 assistências cedidas nos últimos 4 jogos. Isso mesmo, galera. Então o Lucas Mugner ali, que é batedor de falta, batedor de escanteio, flutua muito bem ali aquele meio campo, pode dar uma assistência, quem sabe fazer até mesmo gol. O Rubens aqui, na rodada passada, jogou de lateral, não estava roubando nada de bola, mas mito é mito. Ele foi lá e achou aquele gol. E ele jogando fora de casa contra o Cruzeiro, ele tem um potencial imenso para roubada de bola, seja ele jogando de lateral ou seja ele jogando de meio campo. O Cruzeiro é o time que cede muita roubada de bola para meio campo, então por isso que eu estou indicando o Rubens ali. Para atacante eu estou colocando ali Ferreirinha, Caio Jorge, Pedro, Wesley e Yuri Alberto. Pessoal, se você é líder de campeonato, o trio de ataque perfeito para mim para essa rodada é Pedro, Caio Jorge, Wesley e Yuri Alberto num banco de luxo. Agora, se você está confiante no Ferreirinha, lei do ex contra o Grêmio ali, parceiro, vai no que você está confiante. Ferreirinha tem um potencial imenso. No jogo ontem pela Libertadores, sem ele fazer gol, ele fez 6.7. A média dele é absurda, isso mesmo. E ele vai caçar esse gol contra o Grêmio, ele vai procurar. Então, se você está atrás da zona de premiação e quer vir diferente, pode vir com o Ferreirinha, porque quem é líder de campeonato ali vai vezar logo esses 4 nomes aqui, que é onde eu tô falando. Quem é líder de campeonato, está na zona de premiação, vai botar ali o Wesley, Pedro, Caio Jorge e o Yuri Alberto no banco de luxo, que é o que permite ele fazer isso. Para técnico, galera, eu coloquei para vocês aí, ó, Dorival Júnior, Felipe Luiz, Léo Conde, Roger Machado e Rogério Ceni. Isso mesmo. Sabemos que o time, quando ganha, o técnico ganha mais um ponto. Então, primeiro, para a gente escolher o técnico, a gente sempre vai ver time que tem o técnico que pode vencer o seu jogo. Depois disso, a gente vai analisar qual o time que tem uma probabilidade maior de golear o seu adversário. E terceiro, a gente sempre vai procurar ter aquele técnico no nosso time que faz bastante substituições no setor defensivo, colocando mais laterais e mais zagueiro, que assim aumenta a pontuação do técnico. Então, falando sobre isso, para mim, na minha opinião, um jogo que pode ter goleada e o provável SG é o jogo do Internacional. Então, o Internacional, para mim, seria a melhor opção. E a minha segunda opção seria esse cara aqui, ó, Felipe Luiz. E depois eu vinha com Léo Condé, Dorival Júnior, é uma baita opção para mitar nessa rodada, porém ele tá um pouquinho caro, tá, galera? E o Rogério Ceni ali também é uma baita opção. Porém, nesse jogo aqui do Sport e do Vitória contra Ceará e contra o Bahia, eu acredito em vitória do Ceará
com o SG, vitória do Bahia com o SG, mas eu não acredito em goleadas. Porém, a zaga pode imitar demais. Assim como eu falei quando o Ceará inventou vitória, o técnico poderia fazer ali de 8 pontos, até me surpreendeu, ele fez 10 pontos, porque teve o gol do zagueiro, teve a mitada dos 2 laterais. Então, essas daqui são as minhas indicações, agora eu vou mostrar para vocês o time prévia que eu vou deixar aqui para vocês. Pessoal, lembrando, isso daqui é time prévia, é time que eu dou indicação para vocês, não quer dizer que esse time vá mitar na rodada, eu tenho outro time que pode fazer mais pontos que esse. As indicações eu dou aqui, quem tem o poder de bancar o jogador no seu time são vocês. Eu não quero ver vocês me xingando, falando, Ninja, copiei teu time não foi bem. Galera, vocês têm que botar o que vocês estão pegando de dicas. Não é também assim, vou copiar o teu time. Você pode copiar, pode dar bem, como não pode dar bem. Não depende de mim, depende dos jogadores lá dentro fazer o papel deles. O meu papel eu estou fazendo, analisando, estudando e trazendo as dicas para vocês. Agora, o restante é com o jogador lá dentro. Prévia do meu time ficou desse jeito aqui, ó. Por falta de cartoletas, eu fui com o Antony no gol. Meu técnico, Roger Machado. Na minha lateral, por falta de cartoletas, eu coloquei o Aguirre. Mas se você tem cartoletas, a melhor opção é o Bernabei. Meu outro lateral, Matheus Bahia, conforme eu falei para vocês. O Marlon, fazendo a dupla ali do setor defensivo, e o Thiago Silva, conforme eu falei para vocês. Eu mexi no meu setor defensivo, mas não mexi no meu setor ofensivo. Assim como eu falei para vocês na live, meu trio de meio campo, Arrascaeta, Alan Patrick e Arias. Fazendo combo com o Alan Patrick ali, eu tenho o Wesley. Fazendo combo com o Arrascaeta, eu tenho o Pedro. E o meu ataque aqui, ó, Caio Jorge, para completar. E o meu banco de luxo é o Yuri Alberto, conforme eu falei para vocês. A braçadeira de capitão, por enquanto eu tô indo com o Wesley, mas o Pedro é a melhor opção. O Wesley é por causa do jogo todo que ele joga, galera, e também da regularidade que ele tem. O Pedro, quando começa o jogo, ele não termina o jogo, não está jogando o primeiro e o segundo tempo todo ainda. Então, por causa disso, eu tô indo com ele. Outra opção boa de capitão é o Alan Patrick e o Arrascaeta. Duas grandes opções também, galera. Galera, então é isso aí. Espero ter ajudado vocês. Agora, começa a seguir o Ninja aí. Se inscreva aqui no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações e comenta bastante, compartilha com seus amigos. Um abraço, fui!